Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria, nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base em lições CPAD. Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Hoje iremos estudar a lição de número 5, que trata do tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Leitura bíblica, Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Ponto a ser estudado. 1. Nossa natureza pecaminosa. 2. Vivificados pela graça. 3. Nossa salvação vem de Deus, não vem das obras. Então, nosso comentário. Com muita alegria que nós damos continuidade e chegamos em mais uma aula para comentar esta lição. Então, chegamos no capítulo 2 de Efésios, que mostra a condição dos gentios, mortos nas suas transgressões. Então, aqui mostra a atuação do reino das trevas, do diabo e dos seus demônios sobre o mundo, sobre o sistema. Então, eu tenho a região celeste atualmente habitada por demônios, certo? Que eles atuam sobre o sistema que está na Terra, sistema pecaminoso, certo? O mundo jaz no maligno, é o sistema. Não é a Terra, o homem em si, e nem a Terra em si mesmo, mas o sistema que contaminou o pecado, que trouxe a maldição. Tudo isso nós estamos vendo que o diabo está atuando sobre este mundo, porque ele é o príncipe deste mundo, mesmo de forma desleal, que a sua habitação é no ar, nas potestades do ar, região celeste. Então, ele, por causa do pecado, o pecado do homem na terra, certo? O inimigo, ele tem acesso ilegalmente. Por que ilegalmente? Porque a terra foi dada aos filhos dos homens. A terra não é o lugar para Satanás habitar. A terra foi dada ao homem que tem corpo. Então o corpo seria o passaporte que determina a permanência do homem na terra. Por isso que a morte chegando, o homem não fica na terra. Porque a alma do homem não reside e não mora na terra. Então, veja só. Aqui nós observamos que este mundo que está debaixo dos poderes dos espíritos malignos, o sistema comandado por Satanás, de uma forma desleal, que está sobre a terra, sobre os homens, é nesse contexto que Paulo vai falar dos gentios que andam conforme esse sistema morto, esse sistema mundano. A palavra morto, separado, um sistema totalmente separado de Deus. O que nós observamos é que os homens deste sistema, eles atuam, os homens que vivem nesse sistema aqui, ó, do pecado, certo? Atuam em conexão, com o reino das trevas. Vós tem por pai o diabo. Vós sois filhos da ira. Então, todo o sistema aqui é condenado por causa do seu pecado. Então, tudo isso por quê? Porque não há nenhuma atuação do Espírito Santo sobre o homem. Porque é o Espírito de Deus quem ressuscita, quem dá vida, quem faz a regeneração. Então, enquanto o homem está sem o Espírito Santo, o homem ele vive no estilo totalmente carnal. Ele vive, estilo carnal. Olha aqui, a composição do homem, espírito humano, alma e corpo. Então, sem Deus, essa parte não funciona. O homem ele vive no seu estilo carnal. Como ele não tem o Espírito Santo, ele está atuando sobre ou debaixo desse sistema aqui. Então, como é o nome dessa atuação? Atuação carnal.
Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima da vossa força. Então, veja que o homem ele vive nesse sistema com seus instintos, certo? Com os seus instintos desequilibrados, com a sua mente aqui, corrompida, e a sua alma condenada, e o seu corpo corruptível. Então, o homem está morto, isto é, separado totalmente de Deus. Por isso que, se ele não se converter, este homem que está no seu mau caminho, ele vai sofrer a morte eterna. A primeira morte espiritual, certo? Espiritual. A segunda morte, morte física. A terceira morte, morte eterna. Então, o homem ele precisa, antes da morte física, se converter. Glória a Deus. Para quê? Para encontrar-se com Deus. Para encontrar-se com Deus. Então, quando o homem ele vive debaixo das suas paixões, dos seus instintos e da sua mente carnal, fazendo os seus próprios pecados, isto significa que ele está dando lugar à sua natureza humana. O homem precisa ser revestido de uma nova natureza, a divina, para que ele não venha pecar. O diabo ele não quer que os cristãos usem a natureza divina. Isto é, deixe o Espírito Santo guiar. Deixe o Espírito Santo fazer as obras como fazia em Cristo. Então, com isso, como o homem em sua natureza pecaminosa, ele está dentro do contexto chamado filhos da ira. E o que nós podemos ver é que Deus vai apresentar novas condições, certo? Para alcançar este homem. Primeira condição, a riqueza da sua misericórdia. Glória a Deus. O homem precisa alcançar misericórdia. Segundo, a grandeza do seu amor. João 3:16. Um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas ele quis nos amar. Ele teve complacência, compaixão de nós. E aquilo que merecíamos, isto é, condenação, inferno, morte eterna, ele não nos deu. Isto é misericórdia, é não dar o que merecemos. Em Efésios capítulo 2, versículo 5, mostra a salvação como uma ressurreição. Vós estavas mortos. Como agora estáis em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova criação. Um homem ressurreto espiritual. Isto é só um modelo, um trailer do verdadeiro momento em que nós estaremos eternamente com Cristo. Isto pode ser visto no batismo nas águas. Quando nós cremos em Cristo primeiramente, saímos do pecado para a santidade, da morte para a vida. Tudo isso porque Cristo nos quis, nos amou. Então, o que nós observamos é que quando nós estávamos mortos em transgressões, somente Cristo poderia nos dar vida em si, ou seja, nele. Isto é, vivido quando o crente novo convertido, ele se batiza nas águas. Quando ele se batiza nas águas, é um símbolo de morte e ressurreição. Quando ele entra nas águas, simboliza sua morte. Quando ele sai das águas, simboliza a sua ressurreição com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Então, a nossa nova posição, depois da ressurreição, não é viver mais nesse sistema do mundo. Então, vós estáis mortos. Jesus nos tirou desse sistema. Então, nós vamos na contramão. O mundo não pode ir na mesma
ou no mesmo sentido, porque o mundo é inimigo de Deus, aborrece a Deus. O mundo não faz a vontade de Deus. Então, esse sistema corrompido, ele já está em condenação. Então, o que nós podemos viver é que nós precisamos tomar esta posição. Não viver para o mundo nesse sistema pecaminoso, mas a nossa nova posição com Cristo nas regiões celestiais, onde nós estamos lutando constantemente contra as potestades do ar. Glória a Deus. Em Cristo estamos representados no trono, nas regiões celestes. Efésios 2 e 6. Há uma carreira, há um propósito. Quando Cristo veio a esta terra, ele recebeu do Pai uma carreira. E o propósito é ser fiel até a morte e dar-lhe-ei a coroa da vida. Cristo recebeu também um propósito de receber, no final da carreira, um prêmio, sentar à direita do Pai. Todos os cristãos que vencer também sentarão com ele no seu trono. Apocalipse 3 e 21. Então precisamos de estarmos atentos à palavra de Deus, para que possamos prosseguir ao alvo, que é o nosso prêmio incorruptível. A posição que Cristo nos coloca revela ao mundo a grandeza da sua graça para conosco, por meio do seu amor. O Salmo 8 cumpre-se literalmente, pois Cristo, depois de sua encarnação e seu ministério e sua obra expiatória, elevou a natureza humana em si mesmo, glória a Deus, mesmo onde sempre estará, para mostrar aos mundos, celestial e terreno, o poder da sua graça. Diante de todos os benefícios vistos nesse contexto do capítulo 2 de Efésios, chegamos à seguinte conclusão: a nossa posição como salvos não é uma obra realizada por nós mesmos. O que nós podemos ver é que a obra que foi realizada foi meritória de Cristo, exclusivamente de Cristo, a fim de que o mundo veja em nós como a misericórdia de Deus é grande e também a sua obra redentora. Em Levítico capítulo 25, nós vamos perceber que temos 3 meios de resgate. Podemos ver aqui no desenho, vejamos o novo desenho, 3 meios no Antigo Testamento, quando alguém vendia a sua propriedade, havia uma lei de resgate. Por isso que Cristo, ele é o nosso resgatador, nosso resgate. O que nós podemos observar? 3 meios de resgate em Levítico 25, versículo 23 ao 31. Veja os resgates. Veja essa história. Para resgatar uma propriedade, 3 meios, porque a propriedade, por algum motivo de escassez, ela foi vendida. E essa propriedade foi vendida ao poceiro. Então, aquele que é dono sempre será dono da propriedade. Sempre terá direito, com o tempo, sua propriedade. Porque haverá uma lei de propriedade. E que o poceiro não é dono, é apenas poceiro. E ele tem um tempo determinado para possuir aquela propriedade. Então, veja os meios oferecidos para resgatar aquela propriedade. Ou seja, o homem tinha uma casa, certo? O homem tinha uma casa, e esta casa foi vendida ao poceiro. O homem, por falta de condições financeiras, vendeu a sua casa ao poceiro.
certo? Ao posseiro. Esse aqui é o herdeiro, porque ele é o dono da casa. Esse aqui é o posseiro, é o que comprou a casa, certo? Isto dentro da lei, porque ia em cartório e em juízo registrar numa documentação estas compras de venda, certo? Com isso a gente percebe que os meios oferecidos, se o dono quisesse receber de volta a sua casa, veja, primeiro meio que o dono poderia recuperar sua casa. Ele poderia recuperar a sua casa se ele tivesse conseguido mais à frente uma condição financeira e assim poderia recomprar ou comprar a casa novamente e assim voltaria a ser dono novamente da sua própria propriedade. Mas o segundo meio, se ele não tivesse condições de comprar a sua própria casa que estava na mão do posseiro, ele poderia ir atrás de um parente remidor, um da sua família, poderia entrar no negócio, tomando a ocasião que era dele, e assim readquirir, comprando a casa para o seu parente. O terceiro meio era o final do tempo em que o posseiro estava com posse. No ano do jubileu, isto é, com 50 anos, se ele tivesse comprado a casa no primeiro ano, tinha 49 anos. Se ele tivesse comprado a casa no 20º ano, ainda tinha 30 anos na mão do posseiro. Então, com 50 anos, o posseiro devolvia a casa ao seu dono. Veja a situação. Se o herdeiro que vendeu a sua propriedade não tivesse como pagar o resgate pedido pelo posseiro, porque o posseiro dizia o seguinte: ainda falta 5 anos para me entregar a sua casa, então eu cobro tanto, e tinha que ser um valor de acordo com o restante do tempo que faltava para o jubileu. Tudo isto era pedido pelo posseiro para entregar a herança ao dono. O herdeiro, ele tinha, mesmo sem condições de comprar novamente aquela casa, ele poderia atrás de alguém da sua família, como falei, em busca de um parente remidor, que tivesse condições de pagar o preço que estava sendo requerido pelo posseiro. E isto exigia do dono, que é exatamente o herdeiro, como parente remidor, humildade. Isto requeriria humildade do herdeiro para com seu parente remidor, pois com isso declarava a sua inteira dependência ao parente e deveria humilhar-se. Isto aqui é uma simbologia, uma tipologia. Veja que na história da nossa salvação, nós não temos com que pagar para ter de volta a nossa casa, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. A casa de Deus foi comprada pelo parente remidor. Glória a Deus. Foi comprada pelo último Adão, por Jesus Cristo. Ele é o nosso parente remidor, que teve condições de pagar por mim e por você. Esta é uma analogia em relação a nós e a Cristo. Assim que o homem busque a ajuda que só provém de Cristo. O nosso parente remidor, Jesus, que morreu na cruz do Calvário, tem disposição para pagar o preço exigido por lei. Jesus, nosso Senhor, ele espera que nós nos humilhemos, porque nós não temos condições. Nós procuramos um da nossa família
e achamos a Jesus Cristo, o único que poderia estar diante de Deus, pagando a nossa conta. Louvado seja Deus. É uma humilhação nossa, que requer confiança, confissão diante do parente remidor, dizendo que nós mesmos não temos condições próprias de bancar o preço do resgate da nossa alma. Mateus 8:37. Porque não vem de nós, não vem de vós. Isto quer dizer que o preço, ninguém, nenhum homem na terra é capaz de pagar por si mesmo, porque todos pecaram. Nem Judas, que, quanto àquele ato que ele saiu e chorou e não se converteu e foi se enforcar, porque ele creu que o seu próprio sacrifício mostraria o quanto estava triste pelo que fez, mas sem sucesso. O sacrifício de Judas nunca será um sacrifício nem para pagar nem os seus próprios pecados, porque é um sacrifício de um carneiro imundo, sujo. Pois Judas, ele não precisava morrer. Cristo haveria de fazer isto por ele. Judas teria que somente crer no sacrifício de Cristo, mas ele recusou a crer no dom de Deus. O homem não tem condições algumas próprias para fazer o resgate da sua alma. Marcos 8:37. As nossas obras, antes de crermos em Cristo, são abomináveis. Não serve como moeda de negociação para a aquisição da salvação, pois as obras são instrumentos de glória própria. Foi eu que fiz, veja como está lindo, veja que o meu nome eu coloquei, são colocados a glória própria. A salvação nossa produz glória a Deus, alegria que Deus proporciona ao nosso coração. Tudo aquilo que produz glória para o homem, produz desprezo para Deus. Vamos fazer a nossa segunda parte da nossa aula. Se Deus quiser, já postamos o vídeo. Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. Amém.